um Deus que ama. Louvado seja Deus. Desde o início, através dos louvores, desde o início, através dos testemunhos, nós só temos o que render ainda mais, graças ao nosso Deus. Nós só temos o que nos alegrarmos ainda mais de termos o privilégio de estarmos na casa do Senhor. Nós só temos motivos de estarmos mais e mais felizes pela felicidade, pela alegria, meu Deus, que Ele nos concede de estarmos aqui reunidos em seu nome, para bendizer, para exaltar o único que é digno da nossa adoração. Amados, testemunho, ele primeiramente, eu sempre vou dizer isso quando eu tiver oportunidade, o testemunho sempre será para a glória de Deus, mas o testemunho também é para a edificação do povo de Deus e daquelas pessoas que ouvem. Então louvado seja Deus. Louvado seja Deus pela vida de nossa irmã Teté. Louvado seja Deus pela Jéssica, que mesmo sem nunca ter falado assim publicamente, mas falou a verdade, falou o que houve e exaltou o nome do Senhor, porque pode ter certeza que o livramento veio da parte do nosso Deus. Então louvado seja Deus pelo livramento do nosso diácono irmão Luiz também. Louvado seja Deus pelo livramento do nosso diácono Erivaldo também. E como bem falou o nosso diácono Luiz, isso são as pequenas coisas que nós vemos. Aquelas que nós não vemos são infinitamente maiores. Por isso vivemos graças ao nosso Deus. Amém, queridos? Amados, nós, infelizmente, já foi bem explicado aqui, essa semana nós não podemos estar aqui na terça. Louvo a Deus pela vida das amadas irmãs que têm pego com tanto amor, com tanta fidelidade, com tanta lealdade, os dias de culto de oração e dias de culto de ensaio de louvor. Não tem olhado para trás, não tem olhado as adversidades, não tem olhado as dificuldades, tem sido perseverantes para a honra e glória do nosso Deus. E assim é a igreja do Senhor. Ninguém faz nada só. Não haveria como nós fazermos a obra do Senhor sozinhos. Precisamos contar uns com os outros. Eu louvo a Deus. Amo a vida de cada um de vocês. Em nome do Senhor Jesus. Saibam verdadeiramente que é um privilégio que Deus tem dado nas mãos de cada uma das amadas irmãs. Que louvam, que pregam, que trazem o testemunho. Então, irmãs, podem ter certeza que verdadeiramente é um privilégio amar Deus. Amém? Sem delongas, e como o pastor me falou, tenha um pouquinho de paciência. Eu estou fora sem o horário, mas acho que deve ser uns 5h40 mais ou menos. Então, vamos estar ouvindo aquilo que o Senhor tem para nós nessa noite, início de noite. Eu gostaria que se tenha longas, amada igreja, abrisse suas Bíblias no livro de 1 Reis, capítulo 22, dos versos 1 ao 28, e teremos como tema algo que foi falado aqui algumas vezes, e creio que é confirmação da parte do Senhor. O tema da nossa mensagem nessa noite é: queremos realmente ouvir o que vem de Deus? Queremos realmente ouvir o que vem de Deus? Quem encontrou 1 Reis, capítulo 22, do versículo 1 ao 28, diga amém. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: e estiveram quietos 3 anos, não havendo guerra entre a Síria e Israel. Porém, no 3º ano sucedeu que Josafá, rei de Judá, desceu para avistar-se com o rei de Israel. E o rei de Israel disse aos seus servos: não sabeis vós que Ramote de Gileade é nossa? E nós estamos quietos, sem a tomar da mão do rei da Síria? Então perguntou Josafá: irás tu comigo a peleja a Ramote de Gileade? E disse Josafá ao rei de Israel: serei como tu, e o meu povo como o teu povo, e os meus cavalos com os teus cavalos. Disse mais Josafá ao rei de Israel: peço-te, consulta hoje a palavra do
Senhor. Então o rei de Israel reuniu os profetas, até quase 400 homens, e disse-lhes: irei à peleja contra Ramote de Gileade, ou deixarei de ir? E eles disseram: sobe, porque o Senhor a entregará na mão do rei. Disse, porém, Josafá: não há aqui ainda algum profeta do Senhor ao qual possamos consultar? Então disse o rei de Israel a Josafá: ainda há um homem por quem podemos consultar ao Senhor, porém eu o odeio, porque nunca profetiza de mim o que é bom, mas só o mal. Este é Micaías, filho de Imlá. E disse Josafá: não fale o rei assim. Então o rei de Israel chamou um oficial e disse: traze-me pressa a Micaías, filho de Imlá. E o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, estavam assentados, cada um no seu trono, vestidos de trajes reais, na praça, à entrada da porta de Samaria. E todos os profetas profetizavam na sua presença. E Zedequias, filho de Queimaná, fez para si uns chifres de ferro e disse: assim diz o Senhor: com estes ferirás aos sírios, até de todo os consumir. E todos os profetas profetizaram assim, dizendo: sobe a Ramote de Gileade e triunfarás, porque o Senhor a entregará na tua mão, na mão do rei. E o mensageiro que foi chamar Micaías falou-lhe dizendo: vês aqui que as palavras dos profetas a uma voz predizem coisas boas para o rei. Seja, pois, a tua palavra como a palavra de um deles, e fala bem. Porém Micaías disse: vive o Senhor, que o que o Senhor me disser, isso falarei. E vindo ele ao rei, o rei lhe disse: Micaías, iremos a Ramote de Gileade a peleja, ou deixaremos de ir? E ele lhe disse: sobe e serás bem sucedido, porque o Senhor entregará na mão do rei. E o rei lhe disse: até quantas vezes te conjurarei que não me fales senão a verdade em nome do Senhor? Então disse ele: vi a todo Israel disperso pelos montes, como ovelhas que não têm pastor. E disse o Senhor: estes não têm Senhor, tome cada um em paz para a sua casa. Torne cada um em paz para a sua casa. Então o rei de Israel disse a Josafá: não te disse eu que nunca predizirá em mim o que é bom, senão o que é mal? Então ele disse: ouve, pois, a palavra do Senhor. Vi ao Senhor assentado sobre o seu trono, e todo o exército do céu estava junto a ele, a sua mão direita e a sua mão esquerda. E disse o Senhor: quem induzirá Acabe para que suba e caia em Ramote de Gileade? E um dizia desta maneira e o outro de outra. Então saiu o espírito e se apresentou diante do Senhor e disse: eu o induzirei. E o Senhor lhe disse: como que? E disse ele: eu sairei e serei o espírito de mentira na boca de todos os seus profetas. E ele disse: tu o induzirás e ainda prevalecerás. Sai e faz assim. Agora, pois, eis que o Senhor pôs o espírito de mentira na boca de todos estes teus profetas, e o Senhor falou um mal contra ti. Então Zedequias, filho de Queimaná, chegou e feriu a Micaías no queixo e disse: por onde saiu de mim o espírito do Senhor para falar a ti? E disse Micaías: eis que o verás naquele mesmo dia, quando entrares de câmara em câmara, para te esconderes. Então disse o rei de Israel: tomai a Micaías e tornai a levá-lo a Amon,
governador da cidade, e a Joás, filho do rei, e direis: assim diz o rei, colocai este homem na casa do cárcere, e sustentai-o com o pão da angústia e com a água da amargura, até que eu venha em paz. E disse Micaías: se tu voltares em paz, o Senhor não tem falado por mim. E disse mais: ouvi, povos todos. Senhor Deus, Pai querido e amado, nós temos ouvido a tua voz desde o início do mundo, Pai. Senhor, nós te louvamos por tua majestade, por tua graça, por tua bondade, por tua misericórdia, por teu amor, por teu cuidado, pelo teu zelo, Senhor. Ó Pai querido, muito obrigada, Senhor. Nós te louvamos porque sabemos que tu se faz aqui presente neste lugar. Nós te louvamos, meu Deus, pela porção da tua palavra que é fiel e verdadeira. Nós te louvamos, ó Deus, pelo teu povo que está aqui presente, sedento de ouvir a tua voz. Então fala conosco, meu Deus, não aquilo que nós desejamos ouvir, mas aquilo que o Senhor deseja que venhamos a ouvir. Assim nós te oramos e já te agradecemos, no nome santo e bendito do teu Filho amado, que vive e reina para todo sempre. Amém? Amados, queremos realmente ouvir o que vem de Deus. Amados, existem pessoas que se levantam e falam em nome de Deus sem que esta palavra realmente venha de Deus. Existem também pessoas que são separadas, chamadas por Deus para falar em seu nome, não se importando se irão gostar ou não do que ouvirão, porque o seu compromisso é em ser fiel a Deus, entregando a palavra que vem de Deus. Amados, essa é uma mensagem que irá nos levar a refletir sobre aquilo que queremos ouvir e aquilo que Deus tem a nos falar. Porque aparentemente pode parecer um pouco confuso, mas não é. Muitas vezes nós queremos ouvir algo, mas o que Deus tem para nós nem sempre é aquilo que a gente quer ouvir. Sim ou não? Sim. Muitas vezes a gente sai de casa, eu pelo menos sempre, todo culto, até mesmo culto de doutrina, eu saio de casa e falo: o Senhor fala comigo, porque o Senhor fala conosco através da sua palavra, seja através do ensino, seja através da pregação da palavra de Deus. A pregação fiel da palavra de Deus, é bom que tenha esse cuidado de dizer isso, e Ele fala conosco, mas nem sempre o que nós queremos ouvir. Mas nós devemos ser maduros, equilibrados, sensatos, de ouvir aquele que sabe de todas as coisas, aquele que sempre terá o melhor para mim e para você. Essa mensagem vai falar no nosso coração nesse sentido, e eu quero e peço ao Senhor que ela sirva como flecha ao teu coração, como foi ao meu. Amados, a palavra do Senhor nos diz que fazia 3 anos que não havia guerra entre a Síria e Israel. Porém, Acabe, rei de Israel, queria guerrear para retomar a cidade de Ramate de Gileade, e ela ficava a leste do Rio Jordão, no território de Gade, e era uma cidade estratégica e também uma cidade de refúgio. Quando eu estava procurando o porquê, quando você vai guerrear com alguém, você vai guerrear por algo.
cidade estratégica, era uma cidade de refúgio. Mas nós devemos saber que após a divisão do reino de Israel, quando a Síria lançou ataques contra Israel, Ramote Gileade desempenhou um papel muito importante, sendo acesso para o território a leste do Rio Jordão, um rio que nós conhecemos bem. Em certo ponto, os assírios tomaram a cidade e, apesar do rei Ben-Hadad II prometer que iria devolver aos israelitas as cidades tomadas, e incluindo Ramote Gileade, ela não foi devolvida. Os anos se passaram e Ramote Gileade era uma das cidades de refúgio. Por quê? Porque era um lugar que as pessoas que haviam matado alguém involuntariamente, elas poderiam fugir para lá e encontrar segurança do vingador do sangue, que de uma forma ou de outra teria tido o direito de matá-las. Então, se alguém tivesse matado de uma forma involuntária alguém, essa pessoa poderia ir para Ramote de Gileade e ela se encontraria em segurança. No capítulo anterior, e se as amadas irmãs estiverem percebendo, eu escolhi, Deus colocou, aliás, no meu coração, um texto no qual nós estamos fazendo o nosso devocional diário. Nós finalizamos 1 Reis, entramos em 2 Reis, mas quando eu estava fazendo isso aqui, eu estava contemplando ainda o último capítulo de 1 Reis. No capítulo anterior, que é o 21, a gente vai ver que Acabe e Jezebel, a sua esposa, eles estavam completamente envolvidos na morte de um homem chamado Nabote, que possuía uma vinha. Acabe queria, mas Nabote não queria vender. Então, eles planejaram algo e, de uma forma intencional, Nabote veio a ser assassinado. Então, queridos, Acabe ele não poderia encontrar segurança em uma cidade de refúgio como Ramote Gileade pelo fato dele ter causado a morte de Nabote. Lembre, a cidade de refúgio era para pessoas que haviam matado alguém de uma forma involuntária, não proporcional, mas involuntária. Então Acabe ele estava a parte daquilo, já que ele tinha sido a pessoa da qual veio a levar Nabote à morte. Porém, curiosamente, foi exatamente lá onde ele veio a ser morto. Compreendendo um pouquinho mais sobre o porquê do rei Acabe querer retomar a cidade de Ramote Gileade, voltemos ao tema da mensagem dessa noite. Queremos realmente ouvir o que vem de Deus? Pergunte para si. Não precisa me responder. Queremos realmente ouvir o que vem de Deus? Amados, o rei Acabe perguntou ao rei de Judá, Josafá, ou em outras versões, Jeosafá, se ele iria com ele pelejar para retomar essa cidade. A resposta de Josafá foi de uma entrega total. Olha só o que ele disse no verso 4: serei como tu, e o meu povo como o teu povo, e os meus cavalos como os teus cavalos. Foi uma entrega total. Você vai para a guerra, pode contar comigo que eu vou estar com você. Você vai para a guerra, pode contar com o meu povo, que o meu povo vai estar com você. Você vai para a guerra, pode contar com os meus cavalos, que eles estarão com os seus. Uma entrega total. Então, amados, quem é esse rei Josafá? Porque quando Deus coloca a palavra no meu coração, e não é uma passagem que nós conhecemos tanto, lemos tanto, falamos tanto, é importante que a gente conheça cada personagem, é importante que a gente conheça os porquês de cada coisa. Então Josafá, queridos, era o rei de Judá, que seguiu o caminho de Davi e procurou agradar ao Senhor.
que era Josafá, rei de Judá. Então, assim como fazia Davi, que consultava ao Senhor se deveria ou não sair à guerra, assim bem falou a Acabe quando disse. Ele chega perto do rei Acabe, rei de Israel, e diz: peço-te uma coisa, que hoje consultes a palavra do Senhor. Na NVI diz assim: peço-te que busques primeiro o conselho do Senhor. Uma guerra, queridos, não é uma arenga de crianças. Uma guerra envolve a morte de muitas pessoas inocentes. Então, a atitude mais sábia de alguém que seguia os passos de alguém que amava a Deus como Davi foi exatamente aconselhar aquele rei para que antes de qualquer peleja, de qualquer luta, de qualquer batalha que ele tivesse que entrar, por melhor que fosse aquela cidade, por melhor que fosse aquele objetivo, consulte primeiro ao Senhor. Busque a palavra do Senhor. Então, queremos realmente ouvir o que vem de Deus? Em primeiro lugar, se nós realmente queremos ouvir o que vem de Deus, nós não devemos dar ouvidos às mentiras. Se você, assim como eu, deseja ouvir o que vem de Deus, irmã, eu saio de casa sedenta para ouvir a palavra de Deus. Amém. Glória a Deus. Então, queridos, não devemos dar ouvidos às mentiras. Olha só, o rei Acabe, ao invés de consultar ao Senhor, como bem havia sugerido o rei Josafá, o que é que ele faz? Ele manda chamar os 400 profetas para que falem. Esses profetas que não eram de Deus, e é muito bom deixar isso claro, aqueles 400 profetas não eram de Deus. Eles adoravam em Betel e Dan, centro do bezerro de ouro, edificados por Jeroboão. Isso você vai ver no capítulo 12, dos versículos 28 ao 29. E eles eram apoiados por Acabe, que por sua vez permitiu o culto a Baal, que era o falso deus da fertilidade e da chuva. Então, as mensagens desses falsos profetas tinham o intuito de agradar ao rei. O intuito daquela mensagem não foi dizer a verdade que vinha de Deus. Porque quem não vem de Deus não pode dizer o que é de Deus. Era agradar ao rei, de modo que eles não se atreveram a começar a mensagem ou a profecia com assim diz o Senhor. Então, queridos, muitas vezes o que as pessoas preferem ouvir não é o que vem de Deus, mas o que agrada aos seus ouvidos, o que agrada ao seu ego, o que agrada ao seu coração. Pessoas assim dificilmente querem ou estão dispostas a ouvir o que vem de Deus. Por quê? Porque elas não querem ser confrontadas, elas não querem ser corrigidas, nem reprovadas. Pessoas assim raramente são adeptas ao estudo sistemático das Escrituras Sagradas. Geralmente são pessoas que gostam de profetadas, ao invés de passar horas mergulhando em mensagens fiéis, bíblicas e profundas. Aí um dia desse nós estávamos lá em casa e a gente fica ouvindo, assistindo várias coisas diversas. E ali eu me dei de cara numa live de uma abençoada, não sei de que igreja era, não sei, e ela estava falando. Eu não digo que ela estava pregando, ela estava falando. E já em 3.500 visualizações, e aumentando o número de comentários, glória a Deus e aleluia. Mas sabe o que ela tinha? Muito disso, ó. E o povo lá no comentário,
necessidade. Tirei de lá, continuei olhando e encontrei um irmão querido que hoje é pastor da Igreja Presbiteriana do Brasil, irmão, e hoje é pastor Otávio, que ele, durante muitos anos, fez parte, fazia parte da nossa equipe Atos de evangelismo. Nós fazíamos avanços missionários e ele fazia parte, ele era um dos jovens que tocava bateria. E hoje em dia, louvado seja Deus, é um pastor abençoado. E pregando uma mensagem abençoada, bíblica, fiel, sem fugir da palavra. E havia 80 visualizações. E a gente conversando e comentando. E a gente fala, meu Deus, as pessoas querem ouvir a Deus. O que é que me preenche isso aqui? É melhor você ir lá para o seu quintal, se você tiver um peru ou um carnizel, sei lá o que, daquele tofaco, alguma coisa assim. E muito. Gente, eu fico olhando assim, em que isso edifica a vida de alguém? Nem cristão, nem incrédulo. Você quer bater palma? Bata palma por uma coisa boa, bata palma porque você está elogiando alguma coisa. Mas que sentido tem você entrar numa live e isso, 3 mil e tantas pessoas, comentários que eram glória a Deus, aleluia. De quê? Glória a Deus de quê? Aleluia de quê? Volto ao tema que Deus colocou no meu coração. Queremos realmente ouvir o que vem de Deus. Queridos, pessoas que preferem ouvir o que não vem de Deus, gostam de ouvir as mentiras doces, que certamente conduzirá esta pessoa ao inferno, do que as duras verdades que têm poder de levá-las ao céu. Eu fico me perguntando se aquela abençoada, com esse instrumento maravilhoso que Deus tem nos confiado, que é a internet, pudesse estar me falando acerca de pecado, acerca de arrependimento, acerca de novo nascimento, acerca de tudo isso que vem do Senhor, será que haveria tantas visualizações e tanto glória a Deus e aleluia? Likes. Porque assim, queridos, as pessoas não gostam de ouvir que são pecadoras, não gostam de ouvir que precisam se arrepender, não gostam de ouvir esse tipo de coisa, mas são essas coisas que irá nos confrontar, que irá nos corrigir, que irá nos fazer com que a gente venha se arrepender, porque Deus fará isso em nós, e a gente vai chegar a tão amada e querida salvação. Não vai ser palmas, não vai ser lamachúrias, não vai ser nada disso que nos trará para Deus, mas o confronto, a verdade da palavra que é dura, não da mentira que é doce, mas da verdade que muitas vezes é dura. Por isso que eu amo essa igreja, porque essa igreja não é feita de irmãos e irmãs cristãs. Eu já falei isso em diversas pregações. Porque não tem coisa pior do que você pisar em ovos com medo de falar algo que vai machucar B, C ou D. Se está na palavra, nós devemos falar. E nós devemos receber. Quem são essas pessoas? Pessoas que gostam de ouvir essas coisas. São pessoas, queridos, espiritualmente imaturas. São pessoas que se deixam levar por todo o vento de doutrina. São pessoas que se permitem ser enganadas e manipuladas. Esquecem do que Paulo disse aos Gálatas, em Gálatas 1:8. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos temos anunciado, seja anátema. Queridos, a palavra que nós devemos ouvir é a palavra que vem de Deus. Se isso é o que nós realmente queremos ouvir,
22. Disse, porém, Josafá: não há aqui ainda algum profeta do Senhor ao qual possamos consultar? Veja, Acabe havia consultado os 400 profetas, que disse: sobe, que o Senhor certamente vai entregar em tuas mãos. Mas Josafá, e a pergunta é: realmente queremos ouvir o que vem de Deus? Segundo lugar, o que eu quero que nós venhamos a saber é que nós devemos ter discernimento da parte de Deus e reconhecimento daqueles que ouvem a mentira, ou daqueles que falam a mentira, e buscar ouvir aqueles que falam a verdade. Queremos ouvir aquele que vem de Deus? Vamos pedir discernimento da parte do Senhor, para que quando alguém esteja falando a mentira, a gente possa dizer: tem alguma coisa errada, isso não é assim não. E buscar ouvir aqueles que falam a verdade. São duas coisas em uma só. Se queremos ouvir aquilo que realmente vem de Deus, nós devemos pedir a Deus discernimento para reconhecer a mentira e também buscar aqueles que falam a verdade da parte de Deus. Aí eu volto para o versículo 7. Disse, porém, Josafá: não há aqui ainda algum profeta do Senhor ao qual possamos consultar? O rei Josafá, queridos, reconheceu, ele teve discernimento que nenhum daqueles 400 profetas eram genuinamente da parte de Deus. O rei Josafá não depositou a sua confiança nas palavras proferidas por aqueles falsos profetas. Ele desejava ouvir a verdadeira palavra de um verdadeiro profeta de Deus. Quantos hoje em dia têm esse discernimento? Quantos? Porque, queridos, nas redes sociais nós vemos, ouvimos, assistimos inúmeras pessoas falando em nome de Deus. Mas quantas dessas inúmeras pessoas falando em nome de Deus são pessoas que verdadeiramente estão sendo usadas para falar da parte de Deus? E aquelas que não são, nós temos tido discernimento para reconhecer que é uma mentira. Quantos hoje em dia não declaram glória a Deus, aleluias e amém, com tudo que houve antes de analisar, antes de ouvir completamente? Devemos aprender a lição que nossos queridos e amados irmãos bereanos nos deixaram. Atos 17:11 diz assim: os bereanos foram mais nobres dos que estavam em Tessalônica, porque de bom grado ou com grande interesse receberam a palavra, mas examinando cada dia nas Escrituras se estas coisas eram assim. Nós devemos ser assim, queridos. Não importa quem esteja aqui, veja na palavra. Está sendo assim? Não fecha a Bíblia, vá acompanhando. Realmente está sendo assim? Será que a irmã, será que o irmão, será que A, B não está saindo? Não, então está. Glória a Deus. Está sendo fiel, sim, à palavra do Senhor. Amados, quando nós chegamos em uma determinada passagem, eu gostaria de compartilhar com vocês algumas informações que eu achei bem interessante. Quando você chega ao verso 15, você vai ver a palavra do Senhor dizendo assim: e vindo ele ao rei, o rei lhe disse: Micaías, iremos a Ramote de Gileade a peleja, ou deixaremos de ir? E ele lhe disse: sobe, e serás bem sucedido, porque o Senhor a entregará na mão do rei.
E aquilo ficou matutando dentro de mim. Os 400 profetas não. Eu já tinha visto que eles eram falsos profetas. Mas Micaías era o homem de Deus. Mas por que ele estava falando a mesma coisa que os 400 haviam dito? Então, queridos, eu gosto muito de pesquisar. Micaías, nesse verso 15, ele, porque tinha sido avisado anteriormente pelo mensageiro, para que a palavra dele fosse como a palavra dos 400 profetas, ele sarcasticamente, simplesmente repete as palavras deles. Sobe, que o Senhor vai dar em tuas mãos. Mas o verso 16, olha só, o rei, esse rei Ageu, o rei Acabe, ele disse: até quantas vezes te conjurarei? Parece que eu estou vendo um homem zangado falando. Até quantas vezes te conjurarei que não me fale senão a verdade em nome do Senhor? Queridos, Acabe percebeu o sarcasmo da parte de Micaías e exigiu a verdade. Sarcasmo consiste em dizer o oposto do que se quer, com o intuito de zombar ou ironizar algo. Ou seja, a grande questão era a guerra pela reconquista da cidade de Ramote de Gileade. Josafá diz: consulta ao Senhor, consulta a palavra do Senhor. Acabe vai atrás dos 400 falsos profetas, que ele muito bem sabia que iria dizer o que iria lhe agradar aos ouvidos. Ele não foi atrás da palavra do Senhor, ele foi atrás do que ele queria ouvir. E o que ele queria ouvir foi o que os profetas disseram: sobe que o Senhor vai te dar. Então chama Micaías, o mensageiro ainda dizendo isso: Micaías, vai, sobe que o Senhor vai te dar. Mas Acabe percebeu o sarcasmo e disse: olha, me fala a verdade. Então o verso 17 diz assim a palavra do Senhor: então disse ele: vi a todo Israel disperso pelos montes, como ovelhas que não têm pastor. E disse o Senhor: estes não têm Senhor, torne cada um em paz para a sua casa. Queridos, a imagem do rei como pastor e o seu povo como as ovelhas. O que o profeta Micaías quis dizer era que o símbolo do pastor era o rei Acabe, e que ele seria morto, e as ovelhas que eram o exército de Israel seriam dispersas, estariam exatamente como essas ovelhas aqui que não têm pastor. E ele ainda diz mais: estes não têm Senhor, torne cada um em paz para as suas casas. O rei seria morto. A mensagem era: o Senhor não vai te dar coisa nenhuma, você não vai ser vitorioso, não, você vai morrer na peleja. E eu volto a dizer: queremos realmente ouvir o que vem de Deus. Acontece algo na nossa vida. Nós realmente, quando nos debruçamos para orarmos ao Senhor, ou sentado ou em pé, ou a forma que você encontra para orar a Deus, você quer realmente ouvir o que vem de Deus, ainda que seja uma palavra dura. O rei Acabe ouviu a mentira e a verdade. Escolheu ser guiado pela mentira ao invés da verdade. Ele ouviu as duas profecias, mas ele escolheu ser guiado pela mentira. O verso 22, você vai ler assim: e disse ele: eu sairei e serei um espírito de mentira na boca de todos os seus profetas. Um espírito de todos os seus profetas. E ele disse: tu o induzirás ou enganarás, e ainda prevalecerás. Sai e faz.
teve a permissão do Senhor. Então, queridos, alguns estudiosos creem que este espírito de mentira se refere a Satanás. Outros não creem assim. O fato é que João 8,44, que nós conhecemos bem, declara que Satanás nunca se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então, Paulo, em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 9 e 11, está escrito assim: a esse, cuja vida é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano da injustiça, para que os que perecem, porque não receberam o amor da verdade, para se salvarem, e por isso Deus lhe enviará a operação do erro, para que creiam na mentira. Amados, assim como estes, há muitos, há centenas aí fora. Quem sabe até falando mais mentiras do que aqueles que falam verdades. E ainda aqueles que falam meias mentiras ou meias verdades. Então, queridos, aquilo que nós precisamos ouvir, não importa em qual circunstância da nossa vida seja, deve ser sempre aquilo que vem de Deus, quer nos doa, quer nos corrija, quer nos confronte, quer nos abale emocionalmente, fisicamente, psicologicamente, espiritualmente, mas desde que venha da parte de Deus. Porque se vier da parte do diabo, só será mentira. A mentira que vai levantar o nosso ego, a mentira que vai agradar o nosso coração, mas que é mentira. Então, em último lugar, queremos realmente ouvir o que vem de Deus. Então devemos saber que ainda há servos e servas fiéis à palavra de Deus e ao Deus da palavra. Ainda há servos e servas fiéis à palavra de Deus e ao Deus da palavra. Quem foi o profeta Micaías? Micaías foi um profeta de Deus que viveu na época do rei Acabe de Israel e do rei Josafá de Judá, cerca de 850 anos antes de Cristo. O significado do nome Micaías é lindo, porque ele tem a sua origem hebraica e é composto por duas palavras, Mikha e Yah, que significam quem é como Deus. Olha só esse significado forte. Quem é como Deus? Um nome considerado teofórico, ou seja, que possui um elemento divino em sua composição. Então, Micaías não se amedrontou ao discordar da palavra daqueles 400 profetas que haviam declarado que na guerra contra Sírio o rei Acabe teria vitória. Micaías discordou e, segundo a palavra do Senhor, profetizou. Por falar a verdade, o profeta Micaías foi ferido no queixo. Em algumas versões diz que ele levou uma bofetada por Zedequias. E por falar a verdade, ele foi preso. E eu me pergunto, estamos dispostos a sofrer danos físicos, espirituais, emocionais, psicológicos, por falar a verdade de Deus? Porque, irmãos, é muito mais fácil você ser tripudiado por você abrir a boca e falar do Senhor, do que você abrir a boca
boca e falar um monte de bobagem. Ai, sanfonado. Ai, santo. Ah, agora só quer ser santo. Ah, mas e quando fez aquilo? Ai, quando fez aquilo outro? Nós estamos preparados para receber em nós, seja o que for, mas não negarmos a verdade daquilo que Deus quer falar através de nós. Então o profeta Micaías nos traz algumas lições preciosas. Você será reconhecido como um homem de Deus, como uma mulher de Deus. Porque foi muito claro que Josafá escutou as 400 profetas falando, e quando ele vai e diz assim: não há ainda aqui algum profeta do Senhor ao qual possamos consultar? Então ele sabia que havia ali algum profeta de Deus. Então quando você abre a boca, quando eu abro a boca, quando um homem de Deus, quando uma mulher de Deus abre a boca, você será reconhecido. Segundo, você será fiel àquilo que tiver que falar da parte de Deus. O verso 14 diz assim, amados: porém Micaías disse: vive o Senhor, que o que o Senhor me disser, isso falarei. O compromisso de Micaías era com o Senhor, não era para agradar o rei, podia ser o que fosse. O compromisso de Micaías, o compromisso do profeta de Deus, o compromisso do homem de Deus, o compromisso da mulher de Deus, que está tendo o privilégio de ministrar a palavra do Senhor, é com Deus, não é com aquele que está ouvindo. Ah, meu Deus, eu vou ficar preocupado se fulano, se ciclano, se doutrino vai ficar zangadinho comigo. Não. Se não quer ouvir a verdade, não ouça. Existem inúmeras pessoas aí fora falando a mentira, mas se você quiser ouvir a verdade, seja bem-vindo. Você vai estar aqui ouvindo a palavra de Deus. Terceiro, você não falará aquilo que Deus não mandou com o objetivo de agradar aos ouvintes. O verso 13 e 18 diz: e o mensageiro que foi chamado Micaías falou-lhe dizendo: vês aqui as palavras dos profetas, a uma voz predizem coisas boas para o rei. Seja, pois, a tua palavra como a palavra de um deles, e fala bem. Já o versículo 18 diz: então o rei de Israel diz a Josafá: não te disse eu que nunca profetizará de mim o que é bom, senão só o que é mau? Acaso só queria ouvir profecia boazinha a respeito dele. Ele não queria ouvir nada de mal. Mas o que o Senhor tinha para ele era mal, era morte. Você vai morrer. Quarto, você poderá sofrer represálias por falar a verdade. Eu acabei de dizer. Ele foi atingido no queixo, em algumas versões bofetada, tapa no rosto, e ele foi preso. O verso 27 diz assim: e direis, assim diz o rei: colocai este homem na casa do cárcere, ou prisão, e sustentai-o com o pão da angústia e com a água da amargura, até que eu venha em paz. Queridos, aquele homem, aquele Micaías, era tão de Deus, ele confiava tanto em Deus, e o que Deus falava através dele, por ele, usando ele, que ele diz assim: se tu voltares em paz, o Senhor não tem falado por mim. Disse mais: ouvi, povos todos. Sabe por quê? Micaías estava dizendo: povo, só de profetas falsos havia 400. Aí havia uma população, havia um exército, havia um povo lá que a qualquer momento poderia sair a peleja. Então ele disse: ouvi todos vós. Eles estão falando a verdade, ou sou eu que estou falando a verdade? Se eu estou falando a verdade, se tu voltares em paz,
Mas se você, assim como eu, anseia ouvir a Deus, nós não devemos dar ouvidos às mentiras. Não devemos dar ouvidos às mentiras. Devemos ter discernimento da parte de Deus para reconhecer a mentira. Devemos buscar ouvir aqueles que falam a verdade da parte de Deus. E devemos saber que ainda há servos fiéis a Deus. Enquanto que os 400 profetas, falsos profetas, proferiram a mentira ao rei de Israel, dizendo que ele deveria ir à guerra, porque o Senhor entregaria nas mãos do rei. O verdadeiro profeta de Deus, a verdadeira mensagem da parte de Deus, era que ele iria morrer. 1 Reis, capítulo 22, dos versos 30 ao 4 ao 37, diz assim: Então um homem armou o arco e atirou a esmo, e feriu o rei de Israel por entre as fivelas e as couraças. Então ele disse ao seu carreteiro: Dá a volta e tira-me do exército, porque estou gravemente ferido, isto é, Acabe. E a peleja foi crescendo naquele dia, e o rei foi sustentado no carro de fronte dos sírios, porém ele morreu à tarde, e o sangue da ferida corria para o fundo do carro. E depois do sol posto, passou um pregão pelo exército, dizendo: Cada um para a sua cidade, cada um para a sua terra. Versículo 37. E morreu o rei, e o levaram a Samaria e sepultaram o rei em Samaria. Qual foi a mensagem que o Senhor deu para o servo do Senhor? Vi todo Israel disperso pelos montes, como ovelhas que não têm pastor, e disse o Senhor: Estes não têm Senhor, torne cada um em paz para a sua casa. Qual profecia se cumpriu? Quem falava da parte de Deus? Os 400 profetas ou o profeta Micaías? Sempre será melhor ouvir o que vem de Deus, ainda que seja uma verdade dura de ser aceita, do que ouvir a mentira dos irmãos. Senhor Deus, Pai querido e amado, nós te louvamos, te bendizemos, te exaltamos, porque Tu és a verdade. Tu és a verdade que liberta. Tu és a verdade que salva. Tu és a verdade que cura. Tu és a verdade, Senhor, que faz com que os nossos olhos possam ser desvendados para aquilo que Tu tens para nós. Senhor, muito obrigado por falares conosco. Muito obrigada, Senhor, porque em meio a tanta mentira, em meio a tantos falsos profetas que existem ainda em nossos dias, ainda existem homens e mulheres de Deus que falam a verdade que vem de Ti. Ó Pai, nós Te louvamos, nós Te exaltamos, porque é através dessa verdade que nós podemos melhorar cada dia mais para Ti. Senhor, muito obrigada por Tua palavra, que é fiel e verdadeira. Muito obrigada, Senhor, sustenta esses homens e mulheres que nunca venham se deixar se corromper para agradar quem quer que seja, mas antes que venham a sofrer danos fisicamente, emocionalmente, espiritualmente e psicologicamente, e talvez até ser presos, mas que não deixem de falar a verdade que vem de Ti. Senhor, nos ajuda como Teu povo, Pai. Nos ajuda a termos discernimento, a reconhecermos quando alguém estiver falando uma mentira, quando alguém estiver falando algo que não está na Tua palavra. Nos ajuda a reconhecermos
estas mentiras e ficarmos sempre fincados na verdade da tua palavra, do teu evangelho, porque a ti, Senhor, unicamente a ti, Senhor Jesus, nós te demos toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Ajuda-nos, ó Deus, ajuda-nos a ser um povo que prefere ouvir uma verdade dura do que uma mentira doce. É em teu nome que nós choramos e já te agradecemos, ó Deus. Amém.